Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Permissão para Prosperar. E hoje nós vamos falar sobre dizer não e FOMO. FOMO, Fear of Missing Out. Eu escolhi trazer esse tema para nós falarmos hoje, porque dizer não é um dos pontos mais desafiadores para as minhas clientes, para as minhas alunas. Quando nós falamos sobre definir limites e dizer não, para algumas coisas, para algumas pessoas, para algumas situações, elas sentem o sangue congelar na veia. Será que você também sente isso? Especialmente se você tiver uma influência bem significativa do arquétipo da mártir. Dizer não é quase como uma ofensa, um sacrilégio. Mas ter coragem de se posicionar, de recusar algumas coisas, de ter conversas mais francas, é para mim uma questão que é extremamente importante, que faz com que você se sinta mais confiante, mais centrada, energeticamente centrada. Eu acredito que nós assumimos uma assinatura energética totalmente diferente quando nós temos essa coragem de ter um posicionamento. E dizer não faz parte desse processo, não tem como fugir. Então, dentro do treinamento do FAP, nós lidamos com a nossa relação emocional com o dinheiro e dizer não é um dos pontos. Uma das aulas que nós temos lá dentro do treinamento, nós falamos justamente sobre como conseguir dizer não e como conseguir se desapegar de algumas coisas. Por que que isso é importante, né? Se você já fez algum curso sobre Feng Shui, já leu algum livro sobre esse assunto, você deve saber o quanto a organização do ambiente é importante para a nossa saúde, é importante energeticamente. E se você não conhece o Feng Shui, imagina assim, ele é uma espécie de acupuntura para ambiente, onde você ativa determinados pontos do seu ambiente para que a energia desse local flua melhor, para que a energia do local tenha uma fluidez mesmo, sem bloqueios, sem elementos que façam com que ela tenha dificuldade de passar por ali. Então, nós fazemos aplicação do Feng Shui na casa, no seu escritório, pode ser um cômodo da sua casa, e fazer esse movimento de liberar o fluxo da energia faz com que você sinta o ambiente mais leve, mais fluido, ele vai fazer bem de um modo geral. E um dos primeiros pontos que a gente aprende quando está estudando o Feng Shui é que o acúmulo de coisas, o excesso de coisas, é um dos principais bloqueios de energia. Por isso que eles falam: não deixe coisas guardadas debaixo da cama, nem tenham coisas assim sobre a cama. Sabe quando você tem uma cama que fica um armário em cima assim dessa cama? Com vários elementos, é mais ou menos como aqui, ó, eu tenho um armário aqui do escritório atrás de mim. Imagina se a minha cama, a cabeceira da cama ficasse ali embaixo. Você acaba recebendo energeticamente a energia das coisas que estão nesse armário, né? Então, um dos principais pontos do Feng Shui é ter essa leveza, não ficar mantendo itens desnecessários. Mas o que é mais interessante, não para por aí. Porque energeticamente nós podemos olhar para tudo que está à volta e entender que tudo que está aqui, ó, ao meu redor, a plantinha, opa, a plantinha que está ali, os livros, o que está aqui comigo também tem uma carga energética, também tem um peso energético, carrega energia. Desde o copo de água que eu tenho aqui ó, do meu lado, sempre tenho água e um floral. Desde esse copo de água, o copo propriamente dito, a água que está dentro do copo, a garrafa de água que está ali do lado, tudo aqui, ó, câmera, computador, mouse, tudo tem uma carga energética, tudo carrega uma qualidade energética. Uns 2 meses atrás eu fiz um atendimento terapêutico de um ambiente para uma cliente minha. Ela ia se mudar para esse novo ambiente e nós queríamos ver como é que estava a energia de cada cômodo, como que estava a energia geral desse lugar. E nós vimos que alguns cômodos estavam com energia muito baixa, a energia não fluía por esse cômodo. Então nós fizemos a harmonização, nós fizemos um mapeamento da energia e depois fizemos a harmonização desse lugar
para que tivesse movimento, para que essa energia fluísse. É, e nós conseguimos identificar, então, os pontos, né? Lembra que eu falei que é como uma acupuntura? Consegui identificar os pontos onde precisava fazer uma mudança para que a energia voltasse a fluir. Então, pensa assim. Tudo que nós temos dentro do ambiente tem essa qualidade energética, até o seu entorno influencia. Por isso que, quando a gente pensa no movimento minimalista e olha para esse conceito de não termos muitos itens guardados, muita coisa parada dentro de casa, é um movimento que é muito benéfico, justamente porque ele nos convida a olhar com novos olhos para aquilo que nós guardamos, para aquilo que nós acumulamos. Tudo aquilo que nós guardamos tem essa energia no ambiente, refletindo essa energia no ambiente. E aí você pensa assim: será que eu realmente preciso de tantos itens? Será que eu preciso de tanta coisa? Eu tenho uma facilidade incrível de me desfazer das coisas, de doar, de presentear, de passar para frente, né? Eu não tenho esse apego. Mesmo quando meus pais morreram, quando minha mãe morreu, quando meu pai morreu, minhas irmãs, eu não tinha a necessidade de guardar um item para que eu me lembrasse deles. Para mim, a pessoa está sempre dentro de mim, a memória dessa pessoa está sempre dentro de mim, e quando eu sentir a saudade ou quiser acessá-la, eu penso nessa pessoa e me conecto com essa energia, né? Isso é uma coisa que eu acredito muito, e se nós pensarmos em campo, isso aqui já viraria tema assim para outro episódio, né? Não sei se vocês já viram o Saulo Calderon falando que a gente pode fazer uma mensagem, como se fosse uma mensagem do WhatsApp, nos comunicando com a pessoa que já não está mais aqui conosco. Ele falou: não, você vai lá, conversa com essa pessoa. Tem alguém que você não está mais ali do seu lado, né? Alguém que já morreu e que você sente saudade, queria bater um papo? Imagina que você está tendo essa conversa por celular com essa pessoa, porque ela vai receber essa energia, ela vai receber a sua mensagem, né? Eu gosto muito, o Saulo Calderon sempre usa essa expressão de dizer é um WhatsApp astral. Você pode fazer o WhatsApp astral. Como eu acredito nisso, eu não preciso dos itens do meu lado, né? Por isso que eu digo que aqui já valeria um outro um outro bate-papo. Mas o que eu queria que você pensasse, né? Eu acredito que uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre minimalismo foi o Léo Babalta, e aquilo me chamou a atenção. Porque era um movimento para trazer leveza, leveza no viver, viver com mais facilidade, viver com menos coisas, e por saber do impacto que isso tem energeticamente na nossa vida. Esse esse abrir espaço, nós vamos falar mais sobre isso, mas pense assim: você faz um novo movimento de leveza, é fluidez na vida, dentro da sua vida. No treinamento do FAP, nós falamos sobre um olhar assim um pouco mais profundo, que é deixar ir, soltar, não ficar guardando não somente itens físicos, não somente objetos, mas também questões mais abstratas, como você ficar guardando a ideia de um projeto que você queria fazer ou de um livro que você queria escrever, e aí você definiu aquela intenção, mandou aquela intenção para o campo falando, eu vou fazer isso. E aí você cria um cordão emocional com isso, um cordão energético com essa intenção que você definiu. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós tomamos uma decisão, nós dissemos que faríamos, pode ser um objetivo, uma promessa, alguma coisa que nós intencionamos e nós fomos criando esses movimentos energéticos, esses cordões energéticos. Ou seja, né, aqui eu estou falando de um aspecto mais sutil. Pensa nisso. Vamos trazer esse olhar para um contexto da sua agenda. Aquilo que você faz, provavelmente, eu imagino que você tem ali uma lista de tarefas na sua agenda ou na sua mente. Eu espero que seja na agenda, porque na mente você sobrecarrega o seu cérebro com esse monte de informação que ele tem que lembrar. Ó, lembra, a agenda não mente. Então você coloca ali na sua agenda aquele monte de coisa que você tem, para que você tenha uma visão mais realista. É muito mais fácil escrever. E se você pensar na sua rotina, no seu dia, no tempo que você tem realmente disponível,
Será que tudo que está ali naquela agenda, tudo que está ali naquela lista faz sentido? É muito comum quando eu faço esse exercício com alguma cliente minha e nós olhamos o que ela tem nessa lista, são itens que nem sempre estão alinhados com o que essa pessoa deseja realizar, com o que ela deseja conquistar, com o objetivo dela. Eu estou evitando aqui a palavra propósito, né? Não, não é ideia de propósito, mas com os valores. Acho que aqui fica melhor. Com aquilo que representa os valores pessoais dela. E ela tem tanta coisa, e muitas coisas nessa lista não ajudam, às vezes até atrapalham e dificultam para que ela dedique o tempo que ela tem fazendo aquilo que realmente traria uma sensação melhor, faria com que ela se sentisse melhor. É como se fosse uma lista de tarefas mecânicas, né? Então, imagina, se você tem uma influência do arquétipo da artista, por exemplo, ela tem um milhão de ideias ali fervilhando na mente dela. Ela se empolga com facilidade. Ela se deixa levar pelas ideias com uma fluidez incrível. Então, ela pensa em novos projetos, em coisas novas que ela vai fazer e ela realmente se empolga. Então, sabe a ideia da síndrome do objeto brilhante, que uma coisa pisca e chama a sua atenção, né? Esquilo, aí você vai lá e olha para aquela coisa que estava brilhante. O arquétipo da artista, ele tem essa característica. E aí, o que que acontece quando ela se encanta tanto? Esses itens, mesmo que eles não acabem sendo colocados na lista física dela, essa intencionalidade, ela foi colocando no ambiente, ela foi trazendo essa intenção, esse desejo, falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes vai até para a lista também. É uma sobrecarga de atividades, é uma sobrecarga de coisas a fazer. Se nós trouxermos esse olhar para a numerologia, essa é uma característica que nós encontramos no número 5. Quem tem muito número 5 gosta do novo, gosta de mudança, gosta de transitoriedade e acaba também se encantando e criando essas listas imensas de coisas para fazer, sem que exista, na verdade, uma estrutura, um olhar mais calmo para planejar, para trazer um passo a passo para o que ela gostaria de fazer. E imagina, os cordões energéticos estão lá, conectando a gente com aquela intenção que nós definimos, aquilo que nós dissemos, mesmo que fosse mentalmente, que nós faríamos. É justamente por isso que, quando nós temos o arquétipo da artista muito presente, um dos elementos que vai trazer estrutura para essa pessoa que tem a sombra desse arquétipo é trabalhar com o arquétipo da guerreira, porque o arquétipo da guerreira ele organiza, ele fala: não, não, marca na agenda, que se você não marcar na agenda, você vai esquecer e não vai ser o tempo real que você precisa para fazer alguma coisa. Então, ele traz essa base sólida. Na numerologia, seria trabalhar a energia 5 junto com a energia 4 que traz estrutura, traz solidez, planejamento, organização. O arquétipo da guerreira, dentro do trabalho que nós fazemos, ele traz uma sobriedade, uma responsabilidade, responsabilidade pelo executar, né? Por entender quando que é possível fazer alguma coisa e quando nós estamos aqui somente no mundo das ideias. A gente diz que o arquétipo da guerreira é uma energia mais masculina e o arquétipo da artista é uma energia mais feminina. Uma é mais sonhadora e a outra é mais pé no chão. Agora, né? Imagina se você tem esse movimento na sua rotina. Provavelmente para você vai ser muito difícil dizer não. Se for difícil para você definir esses limites, se for algo que para você causa um desconforto. Normalmente, quando nós temos dificuldade de dizer não, nós estamos esbarrando ali, né, muito próximos de duas áreas diferentes. O primeiro, né, a primeira área é ser aquela pessoa que gosta de agradar, que não quer se indispor, que não quer gerar conflito com os outros. Então ela concorda com aquilo que chega até ela. E o outro ponto é o fear of missing out, é o FOMO. Não sei se você já ouviu falar essa sigla, é FOMO. Ela fala muito sobre as questões daquelas pessoas que não conseguem se desconectar da mídia social, por exemplo, estão sempre precisando ver uma mensagem. Se ela ouve no celular que chegou uma mensagem, essa pessoa ela precisa
olhar, conferir que mensagem é essa, quem foi que escreveu, muitas vezes responder imediatamente. Talvez seja no computador. Sabe quando vem aquela mensagem de que chegou um e-mail novo? A pessoa tem que olhar. Isso são características do FOMO, desse Fear of Missing Out. Ou seja, eu tenho medo de eu estar perdendo alguma coisa importante. Eu tenho medo de estar perdendo algo que é importante para mim. Então, pode ser um contato, uma mensagem, uma pessoa, um convite, uma informação, e isso gera um estado de ansiedade muito grande. E quando a gente olha para a nossa rotina, esse medo de estar perdendo algo pode ser traduzido como um medo de perder uma oportunidade, né? Então, depois você me conta se você sente isso. Esse medo de perder alguma coisa, de perder oportunidade, de perder talvez um momento de diversão, de participar em algo, né? Aqui a gente pode até pensar no arquétipo da conectora, que ela sente essa necessidade do contato com as outras pessoas. Então, você pode ter essa sensação de que você vai perder um convite que é importante, você não vai conseguir dizer não para um convite importante. Então, ela tem medo de não fazer parte, de não definir ali um limite, ela quer estar junto. Percebe como nós temos diversos setores, diversas áreas em que esse limite energético nosso, que é mais fluido, mais poroso, ele pode nos colocar numa posição que não seja boa para nós, porque nós não ficamos no controle do tempo que nós temos, né? Então, eu vou trazer aqui para você um contexto que talvez você seja autônoma, prestadora de serviço, terapeuta, e esse medo de dizer não pode fazer com que você concorde em fazer uma apresentação, um atendimento, um serviço em um lugar que não seja viável, tanto em termos de lugar quanto financeiramente. Por exemplo, eu lembro na época em que eu dava aulas de inglês, que tinha situações de pessoas que me pediam para dar aula de inglês para elas na casa delas ou na empresa em que elas trabalhavam. E quando eu colocava as informações ali, tudo na ponta do lápis, o tempo de deslocamento, o combustível, esse valor ele não era viável. Então, eu vou trazer um tema aqui que é relevante, que eu sempre comento. É um tema que é repetitivo, mas que é fundamental que a gente sempre revisite, que é olhar para os números. Se você tem dificuldade de olhar para os números, que lá dentro do treinamento nós falamos sobre olhar para os números no sentido de olhar para o dinheiro, para o fluxo do dinheiro na sua vida. E fazer esse cálculo da viabilidade de um serviço, de um trabalho, também é olhar para os números. Você ver se é realmente uma boa decisão ou não, se é uma decisão correta ou não. Esse olhar, esse movimento faz parte dessa categoria. E aí, se você vai gastar muito tempo, muito combustível nesse deslocamento, esse preço não vai ser mais interessante, a menos que você conseguisse fazer ajustes, percebe? Ter esse olhar para que você entenda se uma oportunidade que chega até você é viável ou não. E aqui que a gente volta para a questão do medo de dizer não. Se você tem medo que você vai perder uma oportunidade, se você sente que você precisa estar disponível, você não vai dizer não para esse serviço, né? A gente pode até esticar um pouco mais esse olhar, ir mais longe. Pode ser que a sua narrativa interna diga assim, que, por exemplo, eu preciso dizer sim para essa oportunidade, porque talvez ela me abra outras portas, outros movimentos. E é claro que existe realmente essa possibilidade de uma oportunidade levar a outra, né? De um contrato de serviço trazer mais clientes. Mas quando você coloca na ponta do lápis tempo, valor, e eles não correspondem ao retorno que você precisa ter, eles estão roubando a sua energia. É como se estivessem desviando a sua atenção. Da minha própria história, eu posso trazer aqui um exemplo que
Eu lembro há muito tempo atrás, quando eu dava aula de inglês para uma aluna minha, lá no Centro Cultural de São Paulo, em Vergueiro. E para eu ir para Vergueiro, era uma viagem, era muito tempo. Definitivamente, aquilo não valia a pena. Mas eu não consegui dizer não. Eu fiquei com medo de dizer não. Hoje, se eu penso nisso, eu penso assim, como que eu concordei de ir dar aula naquele lugar que para mim era muito longe. E eu entendo que era o medo de fechar essa porta, de dizer não e fechar essa oportunidade. Então, eu não tinha limites claros sobre o uso adequado do meu tempo. E junto com o medo de perder algo, o FOMO, eu ficava com receio de perder um aluno, perder um cliente, perder um contato. Agora, pausa um momentinho, reflete aqui comigo. Se você sente isso também, será que você está se sentindo sobrecarregada com a quantidade de atividades que você tem para fazer ali ao longo do dia? Quantidade de atividades que dependem somente de você. E aqui vale não somente o profissional, mas pode ser o doméstico também. A quantidade de coisas que você tem que estão sob a sua responsabilidade. Isso é um sinal de limites energéticos que são porosos, uma dificuldade em dizer não. Talvez você perceba que você sente a necessidade de ter que acordar mais cedo para conseguir dar conta, para conseguir fazer tudo o que está ali na sua rotina. Pode ser também que não somente acordar mais cedo, mas esse tempo do trabalho começou a invadir o seu espaço do fim de semana, o seu tempo de fim de semana, que não seria um tempo de trabalho. E eu não estou dizendo aqui de movimentos, ocasionais. Ocasionais podem acontecer, mas se isso virou uma constante, virou uma rotina, tem alguma coisa errada ali, né? E muito provavelmente o que você consegue fazer com todo esse movimento é só um respiro básico, é como se a água estivesse batendo aqui, ó, no nariz já, e você fica extremamente sobrecarregada. Essa é uma narrativa muito debilitante e ela não é verdadeira. Essa narrativa que diz para você que se você disser sim para mais coisas, você vai ter mais oportunidades. Isso não é necessariamente verdade. Então, essa narrativa não é verdadeira. O que seria uma narrativa verdadeira é que quanto mais você aprender a dizer não para oportunidades que não estejam alinhadas com o que você deseja realizar, mais oportunidades você tem, mais retorno você tem. Essa é a lei do vácuo. Então, aprender a dizer não para algumas oportunidades que surgem é para que você possa direcionar melhor, gerenciar o seu tempo, gerenciar a sua energia, é a sua assinatura energética colocada aqui no campo. Quando você começa a fazer uma escolha que é mais consciente de como você vai usar o seu tempo, e por conta disso você começa a definir esses limites, deixá-los menos porosos, é como se houvesse uma reorganização e você começasse a atrair oportunidades melhores. Por quê, né? Porque você está dizendo, ó, isso aqui eu não quero mais. Quando você cria um movimento que te permite aceitar trabalhos que paguem melhor. Tem clientes que o nosso trabalho é justamente fazer isso, identificar quais clientes que essa pessoa precisa demitir, porque eles não fazem mais sentidos na rotina dela. Onde você pode observar que você pode ter mais visibilidade, ou que você tenha um movimento que seja que tem um retorno maior para você. Você pode pensar, vamos pensar nessa questão da visibilidade, né? Então você aceita situações que você vai ter essa visibilidade maior, que você vai ter contatos com mais pessoas, e aí você começa a trazer essa intencionalidade do seu tempo de uma forma bem precisa, né? Que você percebe que vai ter uma oportunidade de impactar mais pessoas, né? E qual que é a relação disso com a lei do vácuo? Bom, eu já fiz um outro episódio falando sobre a lei do vácuo, mas ela diz que o universo não gosta de espaço vazio, ele não gosta do vácuo, e que quando você abre espaço, ele vai preencher esse espaço sempre. Por isso que um dos exercícios que eu já ensinei aqui, então, em algum outro episódio, mas eu trago para as minhas alunas também, dentro do treinamento, é abrir espaço para o novo. Porque quando você abre espaço físico ou um espaço
no sentido de ideias, né? Não precisa ser físico, mas um espaço energético, você está dando esse comando para o universo, né? Você está dizendo assim, ó, eu quero algo que seja melhor, eu quero preencher esse espaço aqui, e aí eu cuido da minha assinatura energética para que as oportunidades que cheguem até mim sejam positivas, estejam alinhadas com aquilo que eu quero. Vamos trazer isso aqui para um exemplo, com um cliente? Pensa assim, ó, que você tenha um cliente, talvez você seja terapeuta, você preste serviço e esse cliente te enlouquece, ele consome muito do seu tempo e quando você olha para os números, ó, tem que olhar para os números e você vê a relação entre o que você recebe e o que você faz, o que você entrega, existe um desequilíbrio. Esse é um ótimo exemplo de situação que você vai ter que aprender a dizer não e abrir espaço para que outra oportunidade diferente, mais alinhada, chegue até você. Tem mais um nível aqui que a gente pode explorar, que é quando você não tem coragem de dizer não para esse cliente, no fundo, a sua narrativa, aquela que fica ali, ó, no seu subconsciente, que talvez você não perceba, é que você está dizendo que não acredita que possa ter um cliente melhor. Olha como funciona essa relação emocional que nós temos. Isso faz parte da nossa relação emocional com o dinheiro, com a prosperidade. Se eu não acredito que eu mereço algo melhor, se eu não acredito que eu possa atrair clientes melhores, eu vou ficar repetindo esse padrão. Você usa esse movimento repetitivo, essa narrativa repetitiva e nem nota, né? Se nós fôssemos resumir isso para uma crença, seria assim: eu não acredito que eu possa ter aquilo que eu mereço ou aquilo que eu realmente gostaria. Nesse caso aqui, a gente pode pensar: eu não mereço ter um cliente melhor. Talvez você leve essa perspectiva para um relacionamento que não seja no ambiente de trabalho, seja um relacionamento pessoal. Por que será que você insiste? Porque você acredita que não poderia ter um relacionamento melhor? Sabe aquela história que é melhor junto do que separado? Pode ser uma crença, uma narrativa que esteja acontecendo ali. Percebe como o nosso emocional o tempo todo está interferindo no nosso posicionamento, em como nós nos comportamos? Mas quando você assume uma posição de decisão e fala, não, isso eu não concordo, isso eu não quero mais, não é bom para mim. Eu sei que existem oportunidades melhores disponíveis e é com elas que eu quero me conectar. Ah, aí você muda a sua energia. Se você continuar dizendo sim para aquilo que não é certo, que você sente que tem ali que não tá legal, você sabe como que é, não sabe? Você fala, nossa, né? Eu costumo dar como exemplo quando você olha o nome de quem te liga. Se você olha para o nome da pessoa que te liga e você faz, ai, sabe assim que você não queria atender, isso aqui já é um sinal que tem algum desconforto ali, que você não está contente com esse movimento, que você não está contente com essa parceria, com essa troca. Então, se você continuar dizendo sim para isso, você vai ficar sobrecarregada e não vai ter espaço para algo melhor chegar até você. Esse fim de semana eu estava fazendo a organização de um armário que eu tenho aqui na cozinha, onde eu tenho vários pratos. Eu adoro prato, adoro colocar uma mesa posta, uma mesa bonita, tal. E quando eu olhei, né, limpando esse armário, eu vi que não tinha espaço para pratos novos, né? Eu falei, puxa vida, né? Tá no limite aqui, não cabe mais nada. E no mesmo instante eu falei, e agora? O que que eu faço? E o pensamento que me veio, a narrativa que me veio, mas porque eu já estou treinada, é que eu não vou comprar enquanto não houver o espaço. Não é uma questão de poder ou não poder, não é uma questão de poder aquisitivo, é uma questão de trazer essa intencionalidade. Eu abro espaço para que o novo chegue. Concorda comigo? Né? O que que você vai fazer? Vou fazer um puxadinho para prato? Não dá. Olha, já estava ali bem cheio. Então, eu queria que você pensasse na sua rotina. Você tem uma limitação de tempo, tem uma quantidade X de horas que você consegue trabalhar. E por mais que você acredite que você consegue fazer render, ou que você acredite que você consegue esticar o seu tempo, tem um limite para o que você pode realizar. E olha que eu acredito que nós conseguimos trabalhar o tempo, eu acredito que nós conseguimos manipular tempo e espaço, mas
na prática, quando você pensa ali na sua rotina, em tudo que você tem que fazer, você tem esse cuidado do quanto está fazendo parte do seu dia, né? Então você tem uma quantidade específica de tempo para dedicar para as coisas que são importantes, para trazer essa intencionalidade para que as atividades não consumam o seu tempo. Faz sentido isso para você? Você pode sempre pensar assim, ó, está alinhado com os meus valores? Fazer esse movimento, aceitar essa oportunidade. Então, ó, vamos voltar para esse lado aqui dos meus pratos. Se eu quiser trazer um prato novo, porque eu me encantei, porque eu gosto, porque é uma forma orgânica, eu vi um formato especial, ok, eu preciso olhar para o que eu tenho e ver se algum deles não precisa mais estar na minha vida. Se é um prato que eu não uso mais, que o coitadinho está lá encostado no fundo do armário, trazer essa intencionalidade, fazer uma escolha e falar: olha, eu abro espaço aqui, mas eu preciso primeiro me desfazer. Dizer não é a mesma coisa. Quando você se fortalece para você conseguir criar limites energéticos menos porosos, você vai dizer não para esse cliente que te incomoda, para o cliente que usa muito do seu tempo e que o equilíbrio ali não está legal, para aquele serviço que não tem retorno, que não faz sentido para você. Talvez você tenha uma empresa para a qual você trabalha que ela se recuse, por exemplo, a reajustar valores. Sabe aquela empresa que sempre que você vai renegociar os termos do contrato, ela fala: não, não vou renegociar valores. E isso se estica por 1, 2 anos, aquilo consome a sua receita e você fica cada vez mais fragilizada por conta disso e não percebe. Então, é aqui que nós temos que tentar colocar, abrir esse espaço, colocar na ponta do lápis mesmo, ver se faz sentido e fazer esse movimento de abertura energética. Pode ter situações em que você vai dizer não para um tipo de trabalho que não é aquele que você tem tanta facilidade, que vai consumir muito do seu tempo. Né? Então você fala, não, esse aqui, não, se eu tiver que treinar para isso, não faz sentido, não é a minha área de especialidade. Vamos olhar também para outra perspectiva dentro desse contexto? A outra perspectiva que eu quero trazer para você é assim, ó. Se você costuma sempre dizer sim, quem te procura não vai valorizar o seu trabalho, nem vai valorizar o seu tempo, porque essa pessoa sabe que o que ela pedir, você vai concordar. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo atividade aqui na academia do prédio e sempre no mesmo horário tinha uma personal que treinava uma pessoa do prédio. E essa pessoa chegava às vezes com 15, 20, 30 minutos de atraso para uma aula de 1 hora. Se essa personal ela tiver os limites energéticos dela bem estruturados, se ela trabalhou emocionalmente esse aspecto nela, ela vai ter confiança nesse movimento de dizer não. O que que seria dizer não aqui? Ela vai fazer o restante da aula, somente. Agora, se ela tiver o limite energético poroso, ela se sente desconfortável, ela não quer criar atrito, ela tem medo de perder essa cliente, pode ser que ela queira compensar o atraso dessa pessoa ficando mais tempo. Isso pode desorganizar toda a estrutura dela de horários, como também pode fazer com que ela mostre, ela treine essa cliente para nunca respeitar o horário. Percebe como é muito mais profundo? Dizer não é uma habilidade que nos coloca num lugar de força, de resgate do nosso valor, né? Então, é, esse movimento de nós percebermos se nós estamos com muito receio de criar esse corte, de criar essa separação, pode ser uma indicação de que nós temos que trabalhar algumas questões em nós, alguns movimentos, algumas crenças, narrativas nossas que diz que se nós falarmos não para esse cliente, se nós demitirmos esse cliente, nós não teremos outro. Não estou falando aqui de casos esporádicos, de um imprevisto que aconteceu, e aí sim você vai dar um desconto para esse cliente, desconto no sentido de tolerar esse atraso, talvez até você fique um pouquinho mais, mas tem que ser a exceção, não a regra. Percebe como os nossos limites energéticos são essenciais? Você pode fazer exercícios focados em trazer mais facilidade para dizer não,
para que quando você se veja nessa situação, você consiga ancorar a sua energia. Com as minhas clientes, às vezes nós criamos scripts. Pensa nisso. Você cria um script específico para um determinado contexto, para que você saiba o que dizer, como dizer esse não, sem que você se sinta mal. Em alguns casos, o exercício é bastante simples, o exercício desse limite energético. Pode ser junto com pessoas da sua família, né? Aquela pessoa que sempre te pede, pede alguma coisa, pede o seu tempo. Lembra das três moedas energéticas que nós temos: tempo, dinheiro e disposição. Talvez você tenha uma pessoa ali na sua família que está tão acostumada que você sempre diz sim, de novo, arquétipo da mártir, que ela abusa. Você não tem uma pessoa que você fala assim, essa pessoa abusa. Então, aqui pode ser um caso para você treinar, né? Essa definição dos limites energéticos. Para outras pessoas vai ser dentro do escopo do trabalho, dentro do âmbito do trabalho. Mas existe um modo gentil de você dizer esse não. Tem uma formulazinha assim que é bem básica, que é dizer: eu agradeço pelo contato, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite, mas eu não tenho disponibilidade no momento. Olha que simples. Eu agradeço pelo contato, pelo convite, pela oportunidade, mas eu não tenho disponibilidade no momento. Se for algo profissional, você pode até dizer: eu estou envolvida num outro projeto que está tomando meu tempo. Numa outra oportunidade, eu retorno, ou se você puder lembrar de mim novamente, eu agradeço. E acabou por ali. Olha que coisa interessante. Essa fórmula funciona, funciona sempre. E aqui um cuidado, né? Eu falei que funciona sempre, mas tem um cuidado. Se você tiver essa sombra do arquétipo da mártir muito acentuada, você vai se perder em desculpas, justificativas para dizer não. Sabe aquela pessoa que diz não, mas conta toda uma história para esse não? Ah, eu não posso, porque isso, porque aquilo. Não, não é não. Né? Você pode ser gentil, seja educada, mas não precisa de uma justificativa gigantesca para que você não se sinta mal em dizer não para o outro. Isso aqui é uma sombra do arquétipo da Marte. Na verdade, quando nós dizemos sim para tudo, nós não acreditamos que nós podemos ser aquilo que nós realmente desejamos. Esse é um dos pontos que a gente trabalha, então, dentro do treinamento, que é a nossa relação emocional com o dinheiro. Se você não se acha boa, nem se acha merecedora, você não vai ter coragem de cobrar um preço que seja justo para o serviço que você faz, ou você vai acabar aceitando um emprego que paga um salário que não é aquele que você gostaria. É assim que a nossa relação com o dinheiro nos afeta. Nunca é sobre o dinheiro. Essa carga emocional que existe, ela está acontecendo no nosso subconsciente, nas nossas narrativas, e isso influencia o nosso comportamento, influencia a nossa energia. Quando nós falamos, por exemplo, em um preço de serviço, você não vai cobrar esse serviço pelo tempo que você usa, mas sim pelo resultado que você oferece, pelo aquilo que você entrega para o seu cliente. E para você conseguir fazer isso, você tem que sustentar essa assinatura energética de que você confia naquilo que você entrega. Se você não confia no trabalho, se você não se acha merecedora, você não vai ter coragem de cobrar valores mais altos. Então, fica passando uma narrativa ali no seu subconsciente que diz assim: ai, não, nossa, se eu cobrar mais alto, se eu dispensar esse cliente, se eu falar não para esse projeto, eu vou ficar num lugar vulnerável, eu vou correr algum tipo de risco. E aí, quando você começa a dizer não para algo que você sente que não está legal, você olha para uma oportunidade que chega e fala: não, putz, isso aqui não está legal. Quando você resgata essa sua força de dizer não, o universo te escuta e ele começa a te enviar aquilo que está mais alinhado com aquilo que você gostaria. Para encerrar esse episódio de hoje, eu queria trazer um convite para você pensar nesse movimento de força, de confiança, de trazer intencionalidade para o seu tempo, para a sua carga de trabalho, para os seus clientes, para aquilo que você aceita ou aquilo que você tira da sua vida, para o cliente que você demite, para uma parceria que talvez não faça mais sentido, para o preço que você cobra, que não foi reajustado há muito tempo, dizer não para isso. Quanto mais você cultivar esse fortalecimento para dizer não,
mais você traz então intencionalidade e vai ficando mais fácil. Acredita em mim, eu tenho cliente que manda assim, Cíntia, eu tive coragem de dizer não, estou me sentindo assim super bem. O resultado foi muito bom, mas a gente tem que confiar. Por isso que a energia vem antes. Você pode fazer um teste agora. Se você colocar todas as suas expectativas de uma determinada questão envolvendo uma pessoa uma pessoa dentro de um ambiente de trabalho, imagina assim, você fala, não, olha, eu preciso que essa pessoa aqui esteja do meu lado, ou me apoie, ou que ela faça alguma coisa que você espera. Percebe? Você pegou toda a sua carga emocional e você atrelou ao comportamento dessa pessoa. Se ela disser não, concorda que a sua energia ela vai baixar e você vai falar assim: puxa, não deu certo, não consegui, não vai dar certo mesmo. E isso te desequilibra. Por quê? Porque você atrelou esse se sentir bem, esse se sentir forte a esse movimento externo da outra pessoa. Quando você faz um trabalho diferente e reconhece o seu valor interno, a sua força interna, você não precisa mais desse movimento externo dessa forma. Você não precisa colocar todos os seus ovos em uma única cesta. Acho que assim é mais fácil da gente ilustrar, né? Pensa assim, ó, o seu bem-estar, a sua tranquilidade, a sua paz de espírito, tudo isso está associado com a sua capacidade de confiar naquilo que você tem para oferecer, de confiar naquilo que você consegue realizar. E aí abrir essa oportunidade para novas possibilidades. E aqui a gente pode ter até um. Eu falei que estava encerrando, mas eu falo mais, né? Mas me ocorreu agora que a gente pode ter um olhar até mais espiritual para isso. Porque se eu for pensar que algo acontece de uma determinada maneira, se eu precisar que um determinado resultado aconteça para que eu me sinta bem, ou seja, se eu preciso exercitar força e controle, é porque eu não confio que existe uma força maior que está me orientando, me direcionando. Faz sentido isso para você? Pensa nisso. Se eu preciso levar tudo ali a ferro e fogo, controlando cada detalhezinho, eu não confio em soltar. Então, para você pensar aqui, né? Se eu não confio nesse campo que está do meu lado aqui, torcendo para que eu consiga fazer um alinhamento energético com algo que seja mais fácil. Um exemplo disso, olha que perfeito. Um exemplo disso foi uma aluna minha que ela queria mudar de casa, ela tinha comentado comigo, ela falou: preciso comprar uma casa nova, preciso de um lugar novo, e ela estava no movimento da força, no movimento do controle. Então, nós fizemos algumas atividades, alguns exercícios para soltar um pouco esse controle, para intencionar o que ela gostaria, trabalhar a energia dela. Tudo é energia, pessoal, tudo é energia. Então, tinha que primeiro trabalhar essa energia dela. O controle é uma energia de medo. Se eu solto o controle, eu não sei o que vai acontecer e eu vibro no medo. Então, nós fizemos esse movimento para que ela confiasse mais no que poderia acontecer e fizesse a parte dela. Não é ficar sentada esperando que a coisa caia do céu. Faça a sua parte, mas baixe essa vibração energética, essa assinatura energética do medo de que tem que ser da nossa maneira. E quando ela soltou, o que que aconteceu? Ela encontrou a casa que ela queria, do jeito que ela queria. Aí ela me mandou uma mensagem super animada falando assim, ó. Foi o que eu queria. Encontrei a casa. Eu ainda tinha brincado com ela, né? Eu falei, olha, a casa vai ser na rua de cima. Ela falou, Cíntia, a casa é na rua de cima. Olha que bacana. Mas para isso ela teve que confiar, cuidar da energia dela. É sempre uma questão de nutrir a nossa energia e confiar. Cuidar das nossas narrativas, das nossas emoções. Mas isso aqui já é assunto para outro episódio, né? Quando a gente falar das questões de medo e controle. Mas eu achei que valia bem lembrar aqui, ó, trazer esse exemplo, porque foi muito forte. Quando ela falou: não, eu solto aqui, eu confio nesse retorno que vai ter, eu confio que existe algo melhor que virá para mim. Então, dizer não para o que não é melhor para você é uma das mudanças energéticas mais importantes que você pode ter, mais impactantes que você pode fazer. E se você também quer trabalhar a sua relação emocional com o dinheiro, as inscrições para o treinamento do FAP vão se abrir no final agora de julho. Convido você a vir trabalhar a sua relação emocional com o dinheiro.
O treinamento está todo gravado, está dentro da plataforma. Você tem um passo a passo que vai estruturando como você faz esse movimento de entender o seu universo interno, entender o que está acontecendo no seu universo externo e como você pode trabalhar com os arquétipos como forma de exemplo, né? A sombra e o lado positivo de cada um deles, para que você saiba qual é o passo a passo que você pode fazer para mudar a sua assinatura energética, para que você se alinhe de uma forma mais fácil, mais leve com aquilo que você deseja realizar. Olha, espera. Finalzinho de julho, as inscrições estão abertas. Se você quiser, pode me mandar uma mensagem, eu já vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou também desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe. É sempre uma movimentação que nós fazemos para que o próprio YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Então, deixa aqui e me acompanha também no Insta se você quiser. Um abraço e até o próximo episódio.